Vamos retornar então à nossa aula Manejo Sustentável do Solo e Água. Agora na aula 2, onde vamos dar início ao entendimento de uma agricultura conservacionista no Brasil. Na nossa aula 1, nós falamos muito do bioma brasileiro cerrado, porque é aquele a qual estamos inseridos nesse momento. Mas existem 7 biomas com características completamente diferentes. O bioma Amazônia, o bioma Caatinga, o bioma Campos Sulinos, o bioma Cerrado, o bioma Mata Atlântica, o bioma Pantanal, o bioma Zona Costeira e também algumas áreas de transição entre a Amazônia e a Caatinga, a Amazônia e o Cerrado e o Cerrado e a Caatinga. Então, aqui nós não vamos dar foco aos outros biomas, porém há um livro muito interessante para vocês observarem, um livro que fala da pedologia e os biomas brasileiros, que além de falar dos processos pedológicos propriamente ditos, também fala dessa participação das diferenciações dos biomas na formação dos solos do Brasil. Começar as nossas abordagens não só como na foto 1, em que nós observamos um trecho da Amazônia, no Rio, onde parece que tudo está em perfeito equilíbrio, mas também vamos falar da foto 2, de uma monocultura de soja e quanto que ela pode ser alterada por um sistema em que há rotação de cultura, incorporação de outras plantas nessa rotação, como o girassol e o sorgo, na foto 3, e o melhor, o consórcio em plantio direto, em que na entrelinha nós mantemos o solo coberto, entre outras características desse sistema conservacionista de produção. Então, esse é o cerrado. Mas será que esse é o bioma em que hoje estamos inseridos? Nós vamos ver que existe na região do Cerrado outras características muito importantes quando a gente fala em manejo do solo e água. E que nós temos que entender que não é porque nós estamos dentro de um bioma que ele se comporta da mesma forma. Porque nós temos áreas que sofrem muito processos antrópicos. E esses processos alteram toda a dinâmica do bioma. Eu conheço esse cerrado, um cerrado em que as práticas agrícolas são realizadas o que nós chamamos de manejo convencional, onde toda a cobertura vegetal é retirada e o processo de cultivo ele é antecipado com o revolvimento do solo. Essa prática trabalha muito com a quebra da estrutura do solo, apesar da gente observar que às vezes é necessário para aumento de produtividade e que algumas práticas, como a correção do solo, pode ter resultados melhores em profundidades quando nós fazemos essa prática de aração e gradagem com quebra total da estrutura do solo e retirada da cobertura. Hoje nós temos estudos e estratégias para evitar que isso seja realizado. Mas esse também é o cerrado que conhecemos, um cerrado em que se perde de vista uma lavoura em monocultura do milho, em que a tecnologia é utilizada e que a gente observa, inclusive, uma redução entre as linhas, o que faz com que, aparentemente, haja uma perfeita cobertura do solo pela intensificação dessa monocultura. Porém, mesmo com essa intensificação, nós vemos que alguns equilíbrios são perdidos quando realizamos a prática de produtividade em sistema de monocultura, porque nós não estamos garantindo a diversidade entre outras possibilidades dentro do sistema. Mas, às vezes, a sustentabilidade em uma área com elevada produção, ela pode ser considerada melhor
pela constante retomada da fertilidade do solo e que não deixa essa área entrar em processos de degradação, então nós temos que pensar também que é possível pensar em sustentabilidade em sistemas de monocultura, porque a tecnologia pode garantir o uso dessa terra por muito tempo. Então, nós temos que, sim, quebrar um pouco os paradigmas e não achar que há uma única forma de produção, mas sim sempre usar o pensamento em prol dessa sustentabilidade. Quando nós falamos dos principais conceitos e princípios utilizados nos estudos de avaliação e impacto ambiental, sempre falamos da preocupação com o meio ambiente, do desenvolvimento sustentável e do impacto ambiental daquele sistema. Então, é importante revermos o conceito de meio ambiente. Meio ambiente é considerado, segundo a Unesco, tudo que rodeia o homem, quer como indivíduo, quer como grupo, tanto natural como construído, englobando o ecológico, o urbano, o rural, o social e mesmo o psicológico. E de acordo com a Lei Federal 6.938 de 1981, o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. Então, a vida, o homem, o natural, está muito envolvido no meio ambiente, mas também temos que pensar no rural, nas ordens físicas, químicas e biológicas que são empregadas nesses sistemas agrícolas. O impacto ambiental é bem colocado de acordo com o artigo 1º da Resolução do CONAMA 001 de 1986. Impacto ambiental é qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas que direta ou indiretamente venham afetar a saúde, a segurança e o bem-estar da população, as atividades sociais e econômicas e a biota. Ou seja, o impacto ambiental, como ele considera as características físicas, químicas e biológicas, vai ser uma das primeiras coisas que nós vamos rever quando nós começarmos o nosso estudo mais direcionado aos solos e o seu manejo e conservação. Ou seja, podem ser afetados por impactos ambientais, a saúde, a segurança e o bem-estar da população, as atividades sociais e econômicas, a biota, as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente, a qualidade dos recursos ambientais. Então, os impactos ambientais estão diretamente relacionados a tudo que nós, homens, fazemos. É nesse sentido que a FEAM, ou seja, a Fundação Estadual do Meio Ambiente de Minas Gerais, coloca que o impacto ambiental está muito associado às provocações pela ação do homem, já que o impacto ambiental pode ser compreendido como qualquer alteração significativa no meio ambiente em um ou mais dos seus componentes provocada pela ação do homem. Então, o homem é o grande responsável pelo impacto ambiental. O homem. Sim, o homem é capaz de muitas alterações no meio ambiente. Vocês já ouviram falar no Mar de Aral? Vocês já ouviram falar na morte do Mar de Aral? Então, o Mar de Aral era um conjunto belíssimo, formado por quase 1.100 ilhas, separadas por lagoas e estreitos, que formavam, na região ali do Cazaquistão, um oásis. Um oásis, sim, porque aquela região é uma região que apresenta grandes limitações em relação à água.
E até 1960 ele era considerado o quarto maior lago do mundo, com mais de 1.000 km³ de extensão. Porém, havia uma necessidade de produção através de processos de irrigação para a produção naquela região de todos os tipos de produtos. Então, começou-se a fazer uso da irrigação para a produção de algodão, arroz, trigo, milho, frutas, legumes, forragens para o gado. E a região acabou apresentando um sucesso exemplar na escolha dessas e produção de todos esses produtos hortifrutos grangeiros. Eles são importantes? Claro que sim. Porém, as complicações da utilização da água já começaram a ser observadas 10 anos após o início da sua utilização. Em 1970, já foi observado pelas autoridades que seria necessário um projeto que não garantisse a continuidade dos métodos agrícolas, porém que eles estavam mal geridos e que destruiriam a economia, a saúde e a ecologia da bacia do Mar de Aral e que isso iria afetar milhões de pessoas. Mas quase nada foi feito. Hoje, se observa que menos de 10% de todo o Mar de Aral está hoje ainda vivo. E houve uma mudança completa na sua conformação e que essa utilização foi perdida, principalmente por questões de negligência ao meio ambiente, e muito pouco pode ser feito e muito pouco se pensa em restaurar, pois algumas alterações dificilmente conseguirão fazer essa recomposição de uma área como foi o Mar de Aral, o qual talvez nós nunca mais tenhamos notícia. A agricultura também sofre outros impactos, que nós chamamos, às vezes, de impactos naturais, como a ocorrência de geadas, acúmulo de chuvas que podem causar impulsamentos e destruir a vegetação naquele ponto, ventos que podem impactar algumas culturas, como o acamamento do milho, e a presença de muitos insetos pragas. Um dos mais falados seria o ataque dos gafanhotos, né? Está sendo um problema que nós estamos monitorando nesse exato momento. Então, esses fenômenos são naturais? A geada, a chuva, o vento, a presença de gafanhotos, sim. Mas as intensidades como alguma dessas coisas acontecem, também podem ter o dedo do homem. Então, as definições qualitativas quanto ao impacto ambiental e sua recuperação é importante. Então, nós temos que estar sempre antenados se está acontecendo alguma degradação, se é possível realizar a recuperação, a reabilitação ou a restauração ambiental daquele local. E pensar como que a agricultura pode reduzir os impactos ambientais. Porque muitas das vezes uma área ela está sendo utilizada de uma outra forma dentro da agricultura, que é diferente da vegetação original do bioma. Porém, nós podemos observar nessas áreas que não há processos de degradação. Então, nós temos que pensar um pouco nessa questão, visto que o foco do mundo não é realmente recuperar todas as áreas para a sua condição original enquanto bioma. Nós sabemos que a população precisa de alimentação e a agricultura ela é
de uma forma vilã, mas de outra forma ela é responsável também por matar a fome do mundo. Então a gente tem que estar sempre contribuindo com essa discussão da importância da agricultura, porém reduzindo impactos ambientais. Então, a degradação ela ocorre quando a vegetação nativa e a fauna foram destruídas, removidas ou expulsas. A camada fértil do solo é perdida, removida ou enterrada. A qualidade do ar e dos recursos hídricos, incluindo o regime de vazão, foi alterada. E muitos desses processos de degradação são, sim, reflexos de uma agricultura não planejada. Quando nós abrimos uma nova área, a tão falada abertura de fronteira agrícola, é bonito, né? Nós estamos abrindo uma fronteira agrícola. É muito mais bonito do que nós estamos promovendo a degradação da vegetação nativa, né? Então, a gente tem que pensar na fronteira agrícola, se há necessidade de nós realizarmos essa abertura de novas áreas, já que nós temos muitas áreas que estão em processo de degradação e que podem ser incorporadas ao sistema produtivo, de forma a gente preservar o que hoje nós temos de vegetação nativa e, principalmente, nós precisamos ter um olhar diferenciado para os nossos corpos hídricos, porque mais do que somente nós preservarmos as matas ciliares, nós temos que preservar a qualidade das nossas águas. Está havendo um derramamento muito grande, não só de esgoto nos corpos hídricos, mas também contaminação com uso excessivo de agroquímicos, entre outras coisas que alteram a composição das nossas águas. E a recuperação da água tem um custo muito elevado. A degradação ambiental ela ocorre quando nos ambientes ocorrem perdas de adaptações às características físicas, químicas e biológicas. A gente já falou essa caracterização lá pela lei, né? Sendo inviabilizado o desenvolvimento socioeconômico em níveis adequados. Nós temos alguns problemas atuais muito importantes, como o desflorestamento, a redução da biodiversidade, o aumento do efeito estufa, pesticidas, chuvas ácidas, redução da camada de ozônio, escassez de água, eutrofização dessas mesmas águas, agricultura sendo desenvolvida de forma desmedida, desertificação, entre outros problemas não listados. Recuperação. Recuperação já é uma coisa muito mais bonita aos nossos ouvidos do que degradação, né? Então, o sítio degradado ele deverá retornar a uma forma de utilização de acordo com um plano pré-estabelecido para o uso do solo. Obtém-se uma condição estável de conformidade com os valores ambientais, estéticos e sociais da circunvizinhança. Então, um dos sistemas que mais hoje é passível da gente utilizar a recuperação são grandes áreas de pastagens. As pastagens, elas podem ser locais extremamente produtivos. Porém, muitos dos pecuaristas, eles não tratam as pastagens como uma cultura agrícola, que precisa de cuidados com a sua correção do solo, com a sua correta fertilização, com o ajuste de carga animal. Esses conhecimentos, eles já são possíveis de serem transferidos para o pecuarista desde a década de 70, tranquilamente. Mas nós observamos que cada vez mais nós temos áreas de pastagens degradadas que estão chegando cada vez mais em níveis de degradação mais elevados, porque não se faz uma política pública para a recomposição dessas áreas.
E quando a gente fala meramente nos sistemas de pastagem, nós estamos falando em uma cultura que não tem importância? Não, a pastagem seria a base para a produção animal de gado de corte e gado de leite. O gado de corte é um dos nossos produtos mais exportáveis. Então, a gente não está falando de uma cultura sem importância, que o mercado é muito pequeno. O leite e a carne são mercados enormes e que poderiam ser muito melhor estudados e reincorporados para o sistema de recuperação. Essa é uma área que eu milito constantemente e me revolta muito toda vez que eu vejo uma pastagem degradada, porque é extremamente fácil a gente fazer o manejo da fertilidade do solo para reincorporar essas áreas ao sistema produtivo, fazendo com que uma área com pastagem degradada possa estar suportando uma unidade animal ou menos, que é a nossa média nacional, nós poderíamos estar facilmente, sem custos elevados, tratando áreas com capacidades de suporte superiores a 7, 10 animais por hectare. E é claro que não somente as áreas de pastagem são passíveis de recuperação, né? Nós podemos fazer a recuperação de áreas que foram desmatadas com plantação de florestas. A recuperação pode ser feita de diversas formas, como uma recuperação de área com plantas nativas, com plantas exóticas, e ser incorporado ao sistema de diferentes formas. Reabilitação é o retorno da área a um estado biológico apropriado para tomar as seguintes formas: uma reabilitação condicional, onde o homem interfere para aumentar ou agir contra os fenômenos naturais, exemplo, o reflorestamento ou revegetação com pastagem, e a reabilitação autossustentável, em que o manejo de uma área é realizado até atingir um ponto em que a ação do homem não seja mais necessária. Reposição de vegetação nativa dedicada à manutenção da vida silvestre seria uma dessas opções. Então, vamos falar uma série de impactos ambientais. E por incrível que pareça, também existe impactos positivos ou benéficos, que é quando a ação resulta na melhoria da qualidade de um fator ou parâmetro ambiental. Mas infelizmente também tem impactos negativos ou adversos, que é quando a ação resulta em um dano à qualidade de um fator ou parâmetro ambiental.
Existem impactos que são diretos, como resultado da simples ação causa e efeito, ou impacto indireto, que é resultante de uma reação secundária ou quando é parte de uma cadeia de reações que vão ocorrer. Também temos um impacto que é local, quando a ação afeta o próprio sítio e suas imediações. Existem impactos regionais, quando a ação se faz sentir além das imediações do sítio. Também há um impacto estratégico, quando a ação tem relevância no âmbito regional e nacional. E o impacto a médio e longo prazo, quando os efeitos das ações são verificados posteriormente. Existem alguns impactos que têm efeito temporário, quando o feito da ação tem duração determinada. E tem alguns impactos que são permanentes, quando o impacto não pode ser revertido. E tem impactos que são cíclicos, quando os efeitos se manifestam em intervalos de tempo determinados. E alguns impactos são reversíveis. Quando cessada a ação, o ambiente volta à sua forma original. Então, todos esses impactos, apesar deles poderem ser positivos e negativos, dá para se ver que tem enormes diferenças sobre a ação efetiva deles. E é muito importante que a gente entenda que alguns impactos que podem ser remediados, ou seja, que podem ser reversíveis, é muito importante. Mas a gente tem que sempre medir para que sempre qualquer impacto possa, na pior das hipóteses, ser reversível. Mais recentemente, alguns tipos de estudos ambientais têm sido cada vez mais observados, tanto no meio do agronegócio quanto em outros meios. Então, é bastante comum a gente observar os estudos de impacto ambiental e os relatórios de impacto ambiental, também conhecidos como EIA e RIMA. Também temos o plano de controle ambiental, o relatório do controle ambiental, o relatório ambiental preliminar, que existe em São Paulo, por exemplo, o plano de recuperação de áreas degradadas, o projeto básico ambiental, que é empregado para projetos do setor elétrico. Então, todas essas novas necessidades de realização desses estudos antes da instalação de uma atividade econômica são muito importantes para a gente conseguir, ao menos, avaliar os riscos necessários, porque a gente sabe que os impactos sempre vão promover riscos àquele ambiente, porque alguma alteração vai ser realizada. Mas esses riscos, eles vão gerar um impacto positivo regional, local? Ele vai poder ser reversível? Nós vamos poder alterar, mas mesmo assim manter alguma condição conservada? Então, são essas as perguntas que nós hoje podemos fazer quando a gente tem um estudo dos impactos ambientais. Então, nós já falamos do conceito de impacto ambiental, que é as alterações humanas que direta ou indiretamente vão afetar diversos fatores, entre eles a saúde, a segurança, o bem-estar, entre outras possibilidades. Então, a gente tendo a possibilidade do estudo desses impactos ambientais, que vão ser o conjunto de atividades científicas e técnicas que inclui o diagnóstico ambiental, a identificação, a previsão e a medição dos impactos, assim como a interpretação e a valoração dos impactos, a definição das medidas mitigadoras e programas de monitorização dos impactos ambientais necessários para a sua própria avaliação. Então,
Vejam tanto que é importante o estudo de impactos ambientais. Não só ele vai identificar, como prever e tentar medir os impactos, como também colocar medidas mitigadoras para que eles sejam resolvidos. Então, a gente ter esse estudo é fundamental. E ele também vai ser acompanhado do relatório de impacto ambiental, né? Que é o documento que consubstancia o conteúdo do estudo de impacto ambiental, de forma clara e concisa e em linguagem acessível à população, esclarecendo os impactos negativos e positivos causados pelo empreendimento em questão. Então, esse documento RIMA, né, o Relatório de Impacto Ambiental, é um documento do processo de AIA, de Avaliação do Impacto Ambiental, e deve esclarecer, em linguagem corrente, todos os elementos da proposta e do estudo, de modo a que elas possam ser utilizadas na tomada de decisão e divulgadas para o público em geral, em especial para a comunidade afetada. Então, o RIMA consubstancia as conclusões do estudo de impacto ambiental, discutindo os impactos, principalmente os positivos e negativos, considerados relevantes para aquele estudo. Então, o estudo do meio ambiente, ele está prevendo que a gente faça uma linguagem adequada, porque nós sabemos que é possível, né, escrever coisas de forma que só uma pessoa de direito pode ter acesso àquelas informações. O português, ele é uma língua muito rica, né? Então, é importante que a comunidade a ser afetada tenha o entendimento das coisas que estão colocadas nesses relatórios de impacto ambiental. Senão, esse público não poderá contribuir para esse relatório. Então, existem algumas diretrizes para elaboração do tanto do IA quanto do RIMA.
Então, ele é embasado nas legislações pertinentes ao tema, é claro, né? Já que era necessário que existissem legislações para que a gente pudesse ter alguma diretriz para a elaboração do estudo de impacto ambiental e, consequentemente, do relatório de impacto ambiental. Então, uma espécie de roteiro a ser seguida foi prevista, onde o nível de detalhamento de cada uma das etapas irá depender da complexidade do empreendimento a ser avaliado. O esquema mostra cada uma das etapas mínimas a ser seguidas num processo de estudo de impacto ambiental, demonstrando de forma sequencial como se pode chegar aos objetivos finais. De todo o estudo do impacto ambiental, tem se extraído, então, o relatório de impacto do meio ambiente, que, como já foi dito, resume em uma forma mais acessível, menos técnicas, os resultados avaliados no estudo de impacto ambiental. Então, vamos dar uma olhada nessa sequência, né? Então, é super importante nós termos umas informações gerais, né? O que a gente está avaliando naquele estudo, né? Vai ser a implantação de uma hidrelétrica, vai ser o início de atividade de uma granja de suínos. Então, são necessárias algumas informações gerais para que tenha um embasamento, para que a gente possa, em sequência, entender a caracterização do empreendimento. Na sequência, observar qual vai ser a área de influência, que pode ser extremamente restrita a somente as suas áreas circunvizinhas ou atingir um estado todo, um país inteiro, para depois a gente fazer um diagnóstico ambiental. Depois, após a avaliação desse diagnóstico ambiental, vai ser possível a gente fazer a análise dos impactos ambientais, estimar algumas medidas mitigadoras e fazer um programa de monitoramento. Por quê? Porque nós observamos a importância que tem do monitoramento para que a gente não perca o controle daquele empreendimento e que a gente possa ter os impactos minimizados. Então, com base nesse estudo, é possível a gente extrair o relatório de impacto do meio ambiente, o RIMA, que vai ser, na verdade, um documento menor, que vai ser extraído de todas as informações obtidas nos estudos do impacto ambiental. Algumas afirmações do passado, e alguns ditados populares, às vezes era muito difícil a gente entender que um ambiente de produção estaria em conflito com o próprio manutenção do meio ambiente, né? Então, eu brinco que a gente vive sobre uma afirmação do passado que hoje não reflete a realidade e mais parece uma praga. Então, Pedro Vaz de Caminhas, em 1500, fez uma citação muito importante em relação ao nosso país. Ele falou que aqui, se plantando, tudo dá. Então, eu brinco que essa, na verdade, é uma grande praga que Pedro Vaz de Caminhas fez ao Brasil. Ele esqueceu de falar em sua citação que aqui, se plantando, tudo dá, mas nós temos que também cuidar das características do solo, cuidar da fertilidade, do controle da erosão e fazer uma série de outros estudos para que realmente, se plantando, a gente possa colher com segurança e com sustentabilidade. Também, mas em compensação, a gente também tem uma outra frase muito importante, que no mundo nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Essa seria o grande marco da reciclagem, da reutilização, do grupo dos 5 R's que a gente tanto tem que valorizar, seja de forma ambientalmente correta ou para ponderar as nossas relações de consumo, as nossas relações produtivas. Então, pensar na reciclagem, na reutilização é muito importante. E outra muito melhor, né, que é melhor prevenir do que remediar. Nós vamos ver que é muito mais fácil a gente tomar os cuidados antecipadamente
do que restaurar uma área que já foi impactada. Se a gente pensar no solo, a gente observa que a legislação ela não está tão atuante nesse meio quanto nos demais. Nós temos legislações muito mais adequadas à água do que ao solo. Por exemplo, nós temos legislação contemplando a retirada da vegetação correlacionada ao desmatamento. Mas se nós observarmos o uso excessivo de solos, que tem levado à desertificação, à salinização, ao uso incorreto de agroquímicos e fertilizantes, o uso indevido do fogo, a compactação, os processos erosivos, as nossas legislações não têm contemplado favoravelmente todos esses pontos. Então, nós vamos agora começar o nosso estudo voltado principalmente para as questões do solo. E se eu observo uma série de relatórios de estudos ambientais, de impactos ambientais, e quais serão os parâmetros para o monitoramento das alterações do mau uso do solo? Como a gente pode descrever as medidas mitigadoras de seu uso se elas não foram ainda estudadas? Não que talvez que elas não se foram ainda estudadas, mas elas não foram ainda legisladas. Então, as respostas ainda não foram definidas legalmente, apesar de quem estuda manejo e conservação do solo tem algumas medidas muito claras do uso incorreto do solo, mas não são leis. Se não são leis, não podem, não necessitam ser cumpridas. Então, isso é uma diferença muito interessante do que pode ser realizado e do que não pode ser realizado. Então, vão se fazendo práticas sem termos uma legitimidade nos seus estudos. E esse fato é muito importante, não porque a gente precise de leis para legislar sobre o assunto somente, mas porque nos falta uma coisa muito importante: responsabilidade técnica. Então, muitas das propriedades, elas não têm um responsável técnico, aquele que vai ter que, se for observada alguma ingerência, ser cobrado legalmente pelos danos causados. Então, nós temos alguns conceitos inerentes à ciência do solo e ligados ao conservacionismo. Não numa medida reacionária, né? Conservacionismo. Não. É super importante nós pensarmos em conservação. Então, conservacionismo, por conceito de Denardin et al. Em 2014, é a gestão da utilização dos elementos da biosfera de modo a produzir benefícios à população humana, mantendo suas potencialidades necessárias às gerações futuras. Portanto, o conservacionismo contempla as ações de preservação, de manutenção e de restauração ou recuperação dos elementos da biosfera. O conceito chama conceito. A biosfera pode ser definida como o conjunto de todos os ecossistemas da Terra. E solo? Solo, sob o ponto de vista elementar, é simplesmente uma matriz de sólidos que abriga líquidos, gases e organismos vivos. Sob enfoque funcional agrícola, solo constitui o ambiente natural onde se desenvolvem as plantas, atuando como elemento de suporte e disponibilização de água e nutrientes, e determinante da produtividade do sistema produtivo em função de limitações de sua fertilidade. Então, os impactos são atuantes em toda a biosfera. E o solo está no meio dessa loucura toda. Então, o solo vai ser o compartimento terrestre que vai apresentar grande dinamismo em seus constituintes e vai estar intimamente ligado às características e aos processos que ocorrem, tanto na atmosfera, como na biosfera, quanto na hidrosfera e
até na litosfera. Então, tudo está ali intimamente ligado com esse solo. E é justamente esse dinamismo que eu mais gosto quando eu estudo a ciência do solo. Então, quando nós discutimos a agricultura conservacionista, nós temos que limpar nossa mente de alguns paradigmas, porque a gente vai ter que retomar essa discussão pensando sobre alguns pontos de vista. Um deles é o agronegócio. O agronegócio é uma atividade que garante PIB elevado, aproximadamente 42% do total de exportações, mais ou menos 37% dos empregos dos brasileiros está ligado ao agronegócio. E agora, na época de pandemia, nós também estamos observando que o agronegócio é uma atividade que foi possível ser continuada mesmo com algumas restrições de isolamento social. Então, o agronegócio não pôde parar, justamente porque ele é ligado com uma coisa extremamente importante. Ele é ligado com alimentos. E o alimento hoje, ele não fica só restrito ao local onde ele é produzido. Hoje, quando a gente fala na dinâmica do agronegócio, o agronegócio é sim um agribusiness, é sim um mercado internacional. Então, se nós diminuirmos aqui no Brasil a nossa produção de alguns alimentos, nós podemos estar impactando outras regiões, outros países, outras culturas. Então, nós não podemos dissociar que nós temos que continuar uma política de agronegócios. Porém, a gente tem que pensar que a gente pode incorporar nesse agronegócio as preocupações com a conservação. E, de fato, hoje, existem muitos pontos nesse sistema que não são contemplados e não temos tido a correta preocupação com a conservação. Então, quais são os sistemas considerados conservacionistas? Nesse sentido, a gente pode chamar uma lista de práticas descritas, que não podem ser dissociadas das ações inerentes ao conservacionismo. Então, é importante a gente pensar em preservação, que vai compreender o resguardo de elementos da biosfera que não admitem interferência de natureza antrópica. Sim, preservação. A preservação vegetal é muito importante. Essa imagem é construída, Mas nós temos que pensar assim. Nós temos que pensar nesse pulmão do mundo, nas possibilidades que a gente tem para preservar a qualidade do ar, ligadas à preservação vegetal, à manutenção dos nossos biomas, das nossas biodiversidades, como uma medida principal. Nós temos que pensar em manutenção, que vai ser a utilização dos elementos da biosfera mediante a correção de suas deficiências, sem reduzir suas potencialidades primárias. Quais sistemas atendem à manutenção? As agroflorestas? Ao extrativismo seletivo? Temos que pensar. Nós temos que pensar em restauração ou recuperação, que vai ser, como conceito, a reabilitação de elementos da biosfera a exercerem suas funções primitivas, suprimindo primordialmente os fatores que concorrem para a sua degradação. Quais sistemas permitem recuperação ou restauração? As pastagens, as florestas plantadas, as florestas exóticas. Muitos sistemas podem ser recuperados e restaurados, com certeza. E aí vem a biosfera.
Gente, a biosfera acaba tomando para mim uma conotação quase que o meio ambiente perfeito, né? Então a biosfera é a camada da Terra que vai reunir todos os ecossistemas existentes. Ela corresponde ao local onde são encontrados os seres vivos. Em termo biosfera, então, vai derivar do grego bios, que é vida, e sphare, que é esfera. Ou seja, é a esfera da vida. Olha que lindo. Então, a biosfera ou a ecosfera, que é considerado sinônimo de biosfera, ambos os termos vão se referir a essa camada da Terra habitada por seres vivos. E como que a gente pode pensar em destruir essa ecosfera se nós somos seres vivos? Entretanto, a gente observa que a ecosfera tem sido mais utilizado para dar ênfase às interrelações entre os seres vivos e o ambiente não vivo. E isso é a grande importância de preservação que a gente precisa lutar. Então, conservação do solo é a ciência que estuda e apregoa ações de preservação, de manutenção e de restauração ou recuperação das propriedades biológicas, físicas e químicas do solo, estabelecendo critérios para a ocupação e utilização sem comprometer suas potencialidades primárias. Então, a gente vai tentar entender essas propriedades físicas, químicas e biológicas do solo. Então, nós vamos ter o objetivo aqui no nosso curso de obter competitividade no agronegócio, atender às necessidades socioeconômicas, garantir segurança e qualidade ambiental e preservar o ambiente. Então, o agronegócio, ele não é um vilão, apesar de parecer, e eu ver muitas coisas importantes para serem modificadas. Mas nem tanto também os agroecossistemas sustentáveis, como o plantio direto, não está dissociado do agronegócio. A própria agrofloresta também não está dissociado. O cultivo orgânico também está dentro do agronegócio. Então, é preciso saber que todo mundo tem um pouco de médico, um pouco de louco.